Oiê, meu nome é Sabrina Betém e nós estamos no nosso dia 231 da jornada Lê a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Jeremias, capítulo de número 13 ao 15. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com os seus amigos. Vamos ler os nossos capítulos de hoje? Capítulo de número 13 de Jeremias vai dizer assim: Assim me disse o Senhor, vá, compre um cinto de linho e coloque em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei um cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Pegue o cinto que você comprou e que está em volta da sua cintura. Vá até o rio Eufrates e esconda-o ali, na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: Levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração, e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que se fossem por povo nome, louvor e glória, mas estes não quiseram ouvir. Diga-lhes também esta palavra: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, toda jarra deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você: Não sabemos nós muito bem que toda jarra deve ficar cheia de vinho? Mas você responderá: Assim diz o Senhor, eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores desta terra, os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles. Nada me impedirá de destruí-los. Ouçam e prestem atenção. Não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, seu Deus, antes que ele faça vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vocês a luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diga ao rei e à rainha mãe: humilhem-se e sentem no chão, porque as gloriosas coroas caíram na cabeça de vocês. As cidades do sul estão fechadas, e não há ninguém que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantem os olhos e vejam os que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado? O seu lindo rebanho? O que você dirá quando ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem você ensinou a ser amigos? Será que você não sentirá dores como as da mulher que está dando à luz? Talvez você se pergunte: por que me sobrevieram essas coisas? Então, saiba que foi por causa da multidão de suas maldades que as abas da sua saia foram levantadas e os seus calcanhares sofrem violência. Será que o etíope pode mudar a sua pele e o leopardo as suas manchas? Se for possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Por isso,
eu os espalharei como a palha que é levada pelo vento do deserto. Esta será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim, eu mesmo levantarei as abas de sua saia até a altura de seu rosto, e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios e os seus relinchos, e a vergonha de sua prostituição. Ai de você, Jerusalém, você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Agora, capítulo de número 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Agora, capítulo de número 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando. As suas portas estão abandonadas, e de luto se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os poderosos chamam, os servos buscam água. Mandam o servo buscar água. Estes vão às cisternas e não encontram água. Voltam com os seus cântaros vazios, e decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, está se achando ressequida. E por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm as suas crias, e as abandonam, porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros, e ofegantes sorvem o vento como chacais, e os seus olhos desfalecem por falta de pasto. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicam, pecamos contra ti. Ó esperança de Israel e redentor do teu povo no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite? Porque serias como o homem que foi pego de surpresa, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Assim diz o Senhor a respeito deste povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda: não interceda por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então eu disse: Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: vocês não vão à guerra, não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procedem do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu tenha o que eu os tenha mandado. Dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte. A eles, as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes esta palavra: que os meus olhos derramem lágrimas, que de noite e de dia sem cessar. Porque a virgem, filha de meu povo, sofreu um grande golpe, está gravemente ferida. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião?
Será que nos feristes e não há cura sobre nós? Aguardamos a paz que não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não desprezes o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podes os céus para por si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Agora, capítulo de número 15. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem para onde iremos, responda: assim diz o Senhor. Quem é para a morte? Quem é para a morte vai para a morte. Quem é para a espada vai para a espada. Quem é para a fome vai para a fome. E quem é para o cativeiro vai para o cativeiro. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves dos céus e os animais selvagens para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de você, ó Jerusalém? Ou quem ficará triste por você? Ou quem se desviará do caminho para perguntar pelo seu bem-estar? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você voltou para trás. Por isso, levantei a mão contra você e a destruí. Cansei de ter compaixão. Eu os espalhei com a pá nos portões das cidades. Deixei-os sem filhos. Destruí o meu povo, mas eles não deixaram os seus maus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia do mar. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou e respira com dificuldade. Para ela, o sol se pôs quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confusa. Os sobreviventes eu os entreguei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdia para toda a terra. Nunca lhes emprestei, nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam. O Senhor disse: na verdade, eu fortalecerei para o bem e farei com que o inimigo lhe dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Por todos os seus pecados em todos os seus territórios entregarei de graça os seus bens e os seus tesouros, para que sejam saqueados. Farei com que sejam escravos de seus inimigos, numa terra que não conhecem, porque um fogo se acenderá em minha ira e queimará sobre vocês. Ó Senhor, tu o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que por causa da tua longanimidade eu seja arrebatado. Fica sabendo que por causa de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, o Senhor, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me ausentei da roda dos que se divertem, nem me alegrei, oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque a minha dor não passa, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ribeiro ilusório com águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se você se arrepender, eu farei voltar. E se você
e você estará diante de mim. Se preparar o que é precioso daquilo que não presta, você será minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Eu o libertarei das mãos dos iníquos e o livrarei das garras dos violentos. E é isso, essa é a nossa leitura de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou mais interessante da leitura de hoje. Um beijo da Sá e até amanhã!